Está aceso aqui direto, ó, sem piscar? Tá. Tá. Então, vamos lá. Bem, vocês viram nas aulas passadas uma aplicação da integral indefinida, que é cálculo de volume. Já tinham visto no cálculo 1, cálculo de área. Há outras aplicações, algumas das quais nós veremos aqui, como área de superfície de revolução, comprimento de gráfico de função, tá? Se der tempo, nós veremos cálculo de trabalho realizado por uma força, tá? Movendo um corpo, e várias outras. E vejam vocês que, para calcular as respectivas entidades com valor exato, você precisa do segundo teorema fundamental do cálculo, que passa pelo conhecimento da antiderivada. Ou seja, você precisa da integral indefinida. Eis a razão de se estudar técnicas de integração. Técnica de integração é para você resolver integral indefinida, tá? Nem sempre é possível resolver uma integral indefinida, mas há um conjunto muito grande de funções para os quais você consegue calcular as suas integrais indefinidas. Então eu vou começar com uma técnica que se aplica que são as integrais trigonométricas. Hoje nós veremos só uma parte delas. E nós vamos abordar o cálculo dessas integrais. Integral de potência de seno vezes potência de cosseno, potências naturais, tá? Integral desse tipo, onde o expoente n e o expoente m são números naturais. Então, como você resolve integrais desse tipo? Primeira técnica, isso é uma parte das ditas integrais trigonométricas. E você aprende, essas integrais, elas servem para outras técnicas de integração, para resolver outras integrais. Elas dão suporte à resolução de outras integrais. Então, vejamos. Por exemplo, tá? Bem, aqui eu vou dividir em dois casos. O caso 1, tá? É o caso em que n e m são números, desculpe, é o caso em que n ou m é ímpar, tá? N ou m é ímpar. Se não, vejamos, por exemplo, integral de seno à quinta de x. Ó, integral de seno à quinta de x. Expoente do cosseno é zero, tá? Expoente do cosseno é zero. Não entra cosseno aqui. Porque está dessa forma, expoente do cosseno é zero. Então, integral de seno à quinta de x. Então, qual é o procedimento? Na potência ímpar do seno ou do cosseno, você separa um seno ou cosseno, um fator seno ou um fator cosseno. No caso aqui, você tem seno à quinta. Então, você vai decompor seno à quinta, é isso que eu quero dizer com separar um seno, tá? Você vai decompor seno à quinta como seno à quarta vezes o seno. Por quê? Porque ao fazer isso, quando você separa um fator seno e o coloca junto do dx, o que aparece aqui é uma potência par do seno, onde você pode usar a identidade fundamental da trigonometria, que diz que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é igual a 1. Como?
não é seno quarta? Então isso aqui ficará o quê? Integral do quadrado do seno. Certo? E aí é o que eu falei. Você usa a identidade fundamental da trigonometria. Quem é o seno ao quadrado? É 1 menos o cosseno ao quadrado. Então fica 1 menos cosseno ao quadrado vezes o seno. Por que que isso funciona? Porque ao escrever dessa forma, você faz a seguinte mudança de variável. Ó. Mudança de variável é U igual a cosseno de x. Se U é cosseno de x, quem é du? Quem é? Quem é du? Menos o seno de x dx. O du é menos o seno de x dx. Então, essa mudança ela pode ser usada aqui, desde que eu faça um ajuste. Eu escrevo isso aqui como sendo o quê? Menos fora 1 menos o quadrado do cosseno vezes o menos fora, aqui apareceu o du, ó, menos o seno de x, toda a integral em x. Então, olha o que eu tenho aqui. Isso aqui é o du. E quem é o cosseno ao quadrado? É u ao quadrado. Então, a sua integral, ela ficou como sendo menos a integral de quem? De 1 menos o 2 ao quadrado, integral em 1, que é uma integral polinomial. Então, você transformou a sua integral de uma função trigonométrica na integral de uma função polinomial. A gente diz simplesmente, transformou uma integral trigonométrica numa integral polinomial. Certo? Tá? E aí é só desenvolver. Então, isso fica menos integral de quê? 1 menos 2 o 2 mais u a quarta. Integral em 1. De novo, ó. Seno à quinta, escreveu como seno à quarta vezes seno. Aí essa potência par do seno, você a transforma em cosseno. Como? Escrevendo dessa forma e usando aqui dentro a identidade fundamental da trigonometria. Aí a mudança vai ser, a mudança será u igual a cosseno. Com isso, du, derivada do cosseno é menos o seno, du é isso aí. Ajusta aqui, faz a mudança, está aqui. Integral da função polinomial. Que dá o quê? Integral de 1 em u. U com menos, menos u. Integral de menos 2 o 2. Menos 2 o 3 sobre 3. Com menos, mais 2 o 3 sobre 3. Integral de u a quarta. U a 5 sobre 5. Com menos, menos u a 5 sobre 5. Mais uma constante. Mas a minha integral é em x. O meu interesse é a integral do seno à quinta. Então, substitui u por quem? Por cosseno. Então, fica o quê? Menos o cosseno de x, mais o quê? 2 cosseno a terceira de x sobre 3, menos o quê? Cosseno a quinta de x sobre 5, mais uma constante. Ou seja, só para agrupar tudo, para você ter uma visão, não, a integral da quinta potência do seno de x, integral em x, quem é? É menos o cosseno de x, mais 2 cosseno a terceira de x sobre 3, menos cosseno a quinta de x sobre 5, mais uma constante. Está aqui, é essa a integral. Tá? Via a integral de uma função
polinomial. Tá? Entendido aí? Integral do seno ao quadrado de x vezes cosseno à terceira de x. Integral em x, ó. É esse caso aqui, né? Se fizer a luz aqui, é esse caso aqui, onde um dos expoentes é ímpar. Que é o expoente que é ímpar? Potência do cosseno. Então você decompõe o cosseno ao cubo como cosseno ao quadrado vezes o cosseno. Então isso aqui fica o quê? Integral do seno ao quadrado em x vezes quem? Cosseno ao quadrado em x, certo? Vezes cosseno de x, integral em x. Aí, ao fazer essa decomposição por fatoração aqui, o expoente do cosseno é par. Isso te permite transformar essa potência, escrever essa potência em termos de quem? Do seno. Tá? Identidade fundamental da trigonometria. Então isso fica integral de quem? Do quadrado do seno vezes 1 menos o quadrado do seno vezes o cosseno. Aí qual é a mudança aqui? Qual é a mudança? U igual ao seno. Com U igual ao seno de x, quem é du? Cosseno de x, dx. Então isso aqui é o du, ó. Isso aqui é o du. E tá pronta a mudança, porque isso aqui é o 2, isso aqui é o 2. Então você, com isso aí, você transformou, com essa mudança, você transforma a integral de uma função trigonométrica na integral de uma função polinomial. Porque eu fico com o quê? U é seno. Então eu fico com o 2 vezes o quê? 1 menos o 2, integral em U. Então quanto é que dá a integral? Então fica a integral de quê? De U2 menos o 4, certo? Integral em U. Que é quanto? O 3 sobre 3 menos U a quinta sobre 5 mais uma constante. Mas a integral que eu quero é em x. Então é só desfazer a mudança, tá? Então isso aqui fica seno a terceira de x sobre quanto? Sobre 3 menos seno a quinta de x sobre 5, tá certo? Mais a constante. Tá aí a sua integral. Integral do seno ao quadrado vezes cosseno à terceira. Essa integral aí. Diz. Quê? Não é U, é du, desculpe. Aqui é E. Du, né? É só U, mas na verdade é du, tá? Mais outro. Ó.
do seno a quinta de 3x vezes cosseno a terceira de 3x integral em x. Tá? Cosseno a quinta. Vou pegar cosseno a quinta também. Seno a quinta de 3x vezes cosseno a quinta de 3x integral em x. Então, como resolver essa integral? Tá? Você separa um dos expoentes é ímpar. Aliás, os dois são expoentes ímpares. Então, você escolhe qualquer um para fazer a decomposição, separando uma base, tá? Com um fator. Eu vou nessa aqui. Então, fica integral de quem? Do seno a quinta de 3x vezes quanto? Aqui fica o quê? Cosseno a quarta de 3x vezes cosseno de 3x integral em x. De modo que esse cosseno a quarta você escreve em termos do seno, pela identidade fundamental da trigonometria. Como? Escrevendo isso aqui como seno. Seno a quinta de 3x vezes o quê? Já podia ter feito isso, tá? Não o fiz para explicar melhor. Com mais calma. Cosseno a quarta de x, não. Cosseno a quarta, não. Quadrado. Cosseno ao quadrado de 3x ao quadrado vezes cosseno de 3x integral em x. Aí agora eu uso a identidade fundamental da trigonometria, né? Então fica integral de quem? Seno a quinta de 3x vezes o quê? 1 menos seno ao quadrado de 3x, tá? Esqueça que está ao quadrado, vezes cosseno de 3x dx. Aí qual é a mudança de variável aqui? Qual é? A mudança de variável é o igual... Não. O igual a quem, hein? O igual a seno de 3x. O igual, a mudança é o igual a seno de 3x. Com isso, quem é du? Quem é? 3 cosseno de 3x dx. Então, eu tenho que fazer um ajuste ali, tá? Eu preciso fazer um ajuste. Essa é a minha mudança. Assim, eu preciso fazer um ajuste aqui. Ajuste é só escrever de novo. Então, fica o quê? Para fazer a mudança. Então, isso fica o quê? 1/3. Então, eu vou multiplicar por 3 dentro. 1/3 de quem? Do seno a quinta de quem? De 3x vezes o quê? 1 menos seno ao quadrado de 3x ao quadrado vezes 3 cosseno de 3x integral em x. Então, isso aqui é o du. Isso é o du. Tudo isso conseguiu du. Portanto, a sua integral é 1/3 da integral de quem? U à quinta, certo? Que é o seno de 3x à quinta, vezes o quê? 1 menos o 2 ao quadrado integral em u. Então, a integral trigonométrica, melhor dizendo, a integral de uma função trigonométrica virou a integral de uma função polinomial, que é de fácil resolução.
Portanto, isso aqui é 1/3 da integral de... Aí fica 1 vezes u à quinta dá u à quinta. Fica menos 2u2 vezes u à quinta. Menos 2 u7. Mais o 4 vezes u à quinta dá 4. Mais o 9. Todos entenderam o que eu fiz? Integral em u. E quanto é essa integral? Aqui. É o 6 sobre 6 vezes 3, o 6 sobre 18. Na verdade, vezes 1/3, né? O 6 sobre 6 vezes 1/3 dá 1 sobre 18. Menos 2u à oitava sobre 8, que dá u à oitava sobre 4, vezes 3, dá u elevado a 8, vezes 1/3, dá u elevado a oitava sobre 12. Entenderam? Que é u à oitava sobre 8. Então fica u à oitava sobre 4, vezes 1/3, u à oitava sobre 12. E aqui, o quê? U à décima sobre 10, vezes 1/3, u à décima sobre 30. Mais uma constante. Mas quem é u? Quem é u? É seno de... Não. O u é seno de 3x.